Durante o feriado de 7 de setembro, o esquema de segurança planejado para Brasília prevê a interdição da Praça dos Três Poderes, onde estão localizados os prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto na terça como na quarta-feira. E para falar mais sobre esses cuidados, vamos estabelecer a nossa conexão com a Camila Andrade, em Brasília. Boa tarde, Camila. Que outros cuidados foram tomados aí nesta data? Pois é, Mark, há menos de uma semana, o governo do Distrito Federal, claro, em parceria com os órgãos federais, tem montado um esquema de segurança todo especial, justamente para garantir a segurança das milhares de pessoas que devem comparecer à esplanada dos ministérios para acompanhar o desfile cívico-militar, que esse ano é especial. A gente está falando da comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, como você adiantou, esse esquema de segurança, esse ano, começa mais cedo. Então, já na terça-feira, véspera aí do desfile de 7 de setembro, do feriado, a gente já deve ter uma interdição de todo o trânsito na esplanada dos ministérios a partir das 5 horas da tarde. Mas um detalhe também importante é que hoje foi publicado no Diário Oficial da União uma resolução falando que não deve haver expediente na esplanada dos ministérios. É claro que os serviços essenciais, algumas das pastas que são ali fundamentais, vão ter plantões, vão ter pessoas ali para atender a população, mas de um modo geral não deve ter expediente naquela região, justamente para facilitar esse bloqueio e evitar a circulação de veículos na região. Caminhões, principalmente, vão ficar restritos, mas a gente já sabe que tem a liberação para pelo menos um trio elétrico que deve se posicionar próximo ao Ministério da Saúde. E para quem não conhece bem Brasília, quando a gente pensa na esplanada dos ministérios, mas a partir do Congresso, que é ali o final, já a Praça dos Três Poderes, é onde se encerra esse eixo monumental que corta Brasília, a gente tem dois palácios que são diferentes, que são os primeiros prédios da administração. De um lado, o Palácio da Justiça, que já fica ao lado imediatamente do Ministério da Justiça, e do outro lado a gente tem o Itamaraty, que é o palácio que abriga ali o Ministério de Relações Exteriores, e ao lado o Ministério da Saúde. Então, esse prédio do Ministério da Saúde, ele é bem posicionado, fica bem próximo ao Congresso, e aí a gente já tem logo atrás tanto o Palácio do Planalto como também o STF. Essas áreas, principalmente o STF, têm ficado já cercadas por segurança, mesmo em dias comuns, em que a gente tem sessões aqui na Câmara dos Deputados, também no Senado. Mas esse esquema de segurança, essa proteção em torno desses prédios vai ser redobrada justamente para manter a integridade dessas estruturas. E por quê? A gente tem uma expectativa de um público grande, como a gente comentou essa semana, as arquibancadas já estão sendo montadas, são cerca de 20 mil pessoas que vão acompanhar esse desfile cívico-militar, mas também há, depois desse desfile marcado para as 8 da manhã, uma manifestação pró-Bolsonaro que deve acontecer naquela região a partir das 1h da tarde. Então há essa preocupação maior por conta disso, da circulação de manifestantes por ali, em especial porque no ano passado a gente teve já uma mobilização muito grande em torno do 7 de setembro. Além de Brasília, também há essa preocupação no Rio de Janeiro. No ano passado, o Bolsonaro acabou indo para São Paulo na sequência, onde houve aqueles atos e aquelas falas polêmicas em relação, inclusive, à questão da democracia no país, desrespeito a decisões de ministros. E aí esse ano a gente tem, logo depois desse evento em Brasília, um ato no Rio de Janeiro. Então por lá também tem um esquema de segurança todo especial sendo montado, porque esses manifestantes prometem inclusive começar já essa mobilização também no dia 6 de setembro. Tá todo mundo de olho, esse é o foco agora da segurança pública tanto em Brasília quanto no Rio. Olha, Camila, eu tive com o presidente ontem, fizemos uma entrevista exclusiva aqui pelo Grupo RIC, na passagem dele pelo Paraná, e ele está muito animado com essas manifestações de 7 de setembro. Até questionei ele sobre alguns questionamentos, aí do TCU, inclusive do Ministério de Contas, na verdade, sobre a utilização dos militares nos atos do Rio de Janeiro. Ele deu de ombros para isso, falou que vai manter os atos, que é o bicentenário da independência do país e que vai manter as comemorações. Então, o clima dele é de força total em torno disso, viu? Aí em Brasília, você sente esse clima também? Sim, inclusive hoje eu circulei bastante aqui pelo Distrito Federal, fui até uma cidade da região do entorno de Goiás e a gente percebe que há essa mobilização dos apoiadores do presidente bastante intensa, né? No ano passado eu cheguei aqui em Brasília na véspera também do 7 de setembro e haviam muitas caravanas vindo para Brasília porque a gente teve essa participação nas manifestações de pessoas de fora do Distrito Federal e aqui nas estradas hoje eu percebi muitos outdoor, muitos
banners, divulgação falando sobre essa mobilização. Então, sim, a gente tem arquibancadas montadas para 20 mil pessoas, mas a expectativa é que, para além da esplanada dos ministérios, inclusive, hajam manifestações aí favoráveis ao governo. E a preocupação é que, sabendo disso, conhecendo o histórico do ano passado, também partidos de oposição e apoiadores de outros candidatos, porque a gente está às vésperas de uma eleição nesse ano em especial, acabem também indo às ruas e aí gerando conflitos. Então, existe essa preocupação bastante grande em relação à segurança pública. E só mais uma curiosidade, né? A gente ficou aí 2 anos sem ter, de fato, um desfile cívico-militar desses grandiosos que a gente é acostumado, em especial aqui em Brasília por conta da pandemia. Então, a gente tem esse ano o primeiro grande desfile, justamente quando a gente comemora o bicentenário da nossa independência. São 3.300.000 reais investidos para esse desfile, que é um valor 3 vezes maior do que o último em 2019. É isso, vamos acompanhar para ver como serão essas manifestações. Nossa torcida é que o clima seja de comemoração, porque nós temos sim que comemorar, são 200 anos da nossa independência, pacificamente. A democracia permite todo mundo ir lá, gritar o que quiser, participar, festejar, mas pacificamente. Camila, obrigado, até amanhã.